Olá, Conselho do Perito. Quero compartilhar com você hoje um conselho que mudou a minha vida profissional, pessoal e tudo que eu conquistei vem a partir de um princípio. Eu nem sabia que isso era um princípio. Depois, com o tempo, eu fui desenvolvendo mais a percepção. Isso veio de uma pergunta que eu recebo até com muita frequência no meu Instagram. As pessoas perguntam, mas como é que você fez para chegar até aí, né? Como é que você fez para chegar onde você chegou? E eu nunca tinha parado para mapear isso, sabe? Nunca parei para, como é que eu cheguei nesse lugar, né? E depois eu comecei a fazer uma engenharia reversa, voltar, até onde eu conseguia me lembrar em relação a isso, né? O que eu fiz, né, dentro da minha vida profissional e pessoal que me deram resultados de sucesso. E eu comecei a lembrar de mim quando estagiário ainda na fisioterapia. E depois eu dei um passo mais atrás, comecei a lembrar, muitos não sabem, mas a primeira profissão que eu tive foi mecânico de manutenção de máquinas. Aos 14 anos eu entrei no Senai, na época eu fazia a prova para entrar no Senai, foi um orgulho para minha família que eu passei na prova e recebi uma vaga no Senai, então no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e me formei aos 16 anos como mecânico de manutenção de máquinas. Naquela época, o meu professor já nos trazia uma postura de disciplina e também uma postura de entregar o nosso melhor. É inacreditável hoje a diferença de um Senai da década de 90 para hoje, né? Para você ter uma ideia, nós tínhamos que chegar com o cabelo cortado. Sempre depois do 5º dia útil, a gente tinha que chegar com o cabelo cortado, porque a gente recebia uma verba pequena, assim, como se estivesse trabalhando no Senai, né? E outra coisa que o nosso professor exigia era a barba feita. Então, se eu chegasse hoje lá com essa barba aqui, o professor fazia a gente fazer a barba lá no Senai. E uma disciplina muito forte, coisa que hoje talvez o meu professor seria cancelado. Porque é outra geração, né? Outro perfil, enfim. Não vem ao caso. E naquela época, assim, eu já tinha uma postura muito disciplinada. E depois, quando eu fui para a área da fisioterapia, me decidi, né? Me encontrei com um fisioterapeuta. Eu digo sempre que a diferença é muito pouca, que eu deixei de fazer manutenção em máquinas para fazer manutenção em pessoas. Então, diferença pouca. E como fisioterapeuta, estagiário, eu sempre dei o meu melhor. Eu sempre entreguei mais do que as pessoas esperavam de mim. Se eu fosse contratado para fazer A, eu entregava A vezes 2. Se fosse B, era B vezes 2. 3 às vezes. E eu sempre tive essa postura. E isso sempre me trouxe muitas oportunidades. Me abriram muitas portas. Tanto é verdade que quando eu me formei, eu não podia mais estagiar na clínica, eu me despedi da proprietária, agradecendo, e ela me pediu se eu podia levar minha carteira de trabalho para ela fazer uma anotação do estágio. Ok, tá aqui. Entreguei. E no dia da minha formatura eu convidei ela para estar, né, para estar junto na comemoração com os meus familiares. E no dia ela me entregou a minha carteira profissional assinada. Então eu saí da faculdade empregado. Para o meu pai também foi um grande orgulho. Claro que depois eu percebi que se eu quisesse prosperar de verdade eu tinha que empreender, mas naquela época foi muito importante. Então a disciplina e o fato de sempre entregar mais do que as pessoas esperavam de mim foram abrindo portas e mais portas. Eu fui assim como estagiário, tanto é que depois quando eu voltei para Caxias do Sul,
e eu estava trabalhando numa clínica, eu tinha um turno livre e eu encontrei um professor na rua, professor da faculdade, ele me perguntou, nossa, o que você está fazendo em Caxias? Não, eu sou daqui. Ele disse, eu não sabia que você era de Caxias. Você está trabalhando? Eu digo, tô. Você não quer fazer, eu estou precisando de um plantonista, fazer plantão no hospital, você não topa? Eu disse, óbvio. E comecei fazendo plantões de final de semana, e mais uma vez, sempre entreguei mais do que me pediam. Eu logo em seguida comecei a trabalhar durante a semana e o hospital virou para mim uma grande fonte de renda, pouca, mas era mais uma renda que eu tinha. E eu trabalhei 8 anos no hospital dessa forma. Então, cara, e depois eu fui seguindo nesse ritmo, né? Os lugares que eu passo, eu sempre entrego algo de excelência. Se você conversar com um aluno meu, você vai ver que ele vai dizer, nossa, o que o Douglas entrega é de excelência. Se você falar com um aluno do CZP, se você falar do cara que comprou o livro, se você falar com o cara que comprou a pós, se você falar com o cara que foi no Physiomillion, ele sempre vai dizer, nossa, o Douglas entregou muito mais do que ele prometeu. Então, o meu conselho para você hoje é que se você for empregado, se você for um fisioterapeuta autônomo, para o seu chefe entregue mais do que foi solicitado. E isso não é demérito, isso não é puxar saco, isso é para você mostrar comprometimento e disciplina. Então seja essa pessoa que entrega mais do que esperam de você. E eu tenho certeza que as portas vão se abrir muito mais para você. Beleza? Tá no YouTube, me dá um joinha, tá no Instagram, me dá um coraçãozinho. Printa, marca, compartilha, comenta aqui qual conselho você deseja dar. E se você quer se transformar em fisioterapeuta forense, eu posso te ajudar. Beleza? Valeu! Fui!